informação, a Folha de São Paulo, inclusive, revelou com detalhes que ela havia contado ali a alguns amigos da própria Record TV, do programa que ela faz hoje em dia, que ela realmente estaria preparando para solicitar, para entrar com um pedido de divórcio. Essa informação, nesse primeiro momento, foi negada pela assessoria, que disse desconhecer. Então, a gente começa por aí. Por hora, a gente tem, então, um casamento da apresentadora Ana Hickman com o Alexandre Correia, acusado, né, da agressão, inclusive com boletim de ocorrência, mantido. Tem também um outro detalhe que o jornalista Léo Dias trouxe, que é em relação ao que motivou, né, essa agressão, porque a polícia está averiguando se não tem um histórico de outras agressões, mas a conversa dela com o pequeno Alexandre, o filho de 9 anos, teria sido justamente ela detalhando para ele um momento difícil em que a família estava passando em suas finanças. Então, detalhando um momento financeiro de crise, né, uma vez que já tinha sido exposto até publicamente às dívidas. Quer dizer, na cozinha, naquele momento, estava a Ana, o Alexandre pai, o Alexandre filho, sim, e as duas funcionárias. Ela estava falando sobre isso. Ela estava falando para o filho do momento difícil que a família vem enfrentando nas finanças. O Alexandre pai, né, o Alexandre Correia, teria se incomodado com o assunto, não gostou e começou a, de alguma forma, discutir com ela. Ela também, no meio dessa discussão, acabou tecendo ali algumas opiniões que ele não teria gostado, e aí ele agrediu ela. Tem um relato dele ter pressionado ela contra a parede, dado as cabeçadas, e depois ela, nesse movimento de tentar buscar o celular, ele teria pressionado a porta contra o braço dela e gerado a agressão, como a gente já relatou aqui no programa. Eu vi hoje cedo, não sei se... Não estou duvidando dos outros jornalistas, só que às vezes existem algumas fontes que são confiáveis e outras nem tanto. Que estavam dizendo que o Alexandre, através dos advogados dele, estaria conversando com os advogados da Ana Hickman, para eles tentarem fazer uma separação amigável, vamos chamar assim, sem eles terem que ir para a justiça e nem tão pouco para a polícia. Sim. Isso procede. Eu tenho essa informação, inclusive eu conversei com uma pessoa próxima do casal que me disse que sim, a tentativa do Alexandre é de levar essa conversa através dos advogados dele com os advogados dela, para que eles resolvam isso sem ter que, de fato, ir se tornar um caso de processo e também deixar com a polícia. A questão aqui, ontem a gente até conversou com a doutora Raquel, a delegada que estava aqui no programa, é que por conta da Lei Maria da Penha, o Estado pode entrar e ele vai ter que, de toda forma, prestar um depoimento. Independente se a Ana Hickman quer ou não quer. Exatamente. É um caso público, né? É um caso que agora público. Ganha força, então o Ministério Público automaticamente vai entrar pressionado nisso, né? Sim. O que a defesa dele tenta por fora é justamente amenizar a situação. Usar justamente os fatos que estão ali como fatos isolados e não entrar em pormenores, em históricas da relação que poderiam agravar. Por quê? Mas só os vídeos dele já dá para o delegado ter uma noção, né? Mas pode, por exemplo, um exemplo que foi levantado quando eu estava conversando com essa fonte. Se entrarem em detalhes de uma violência que vai além da física, mas também psicológica, violência material, podem pedir a prisão preventiva dele. Ele pode ser preso? Pode ser preso. Então, a situação pode ser agravada. Então, o que eles estão tentando é amenizar nos bastidores por fora, eles, quando eu digo os advogados do Alexandre e o próprio Alexandre, para evitar que o caso se torne ainda maior e tenha mais escândalos. Mas, contudo, porém, entretanto, tem a história da dívida que eles têm de 14 milhões, né? Quase 15 milhões de reais. Quase 15 milhões de reais. E aí, eu não sei o que está sendo dito por algumas pessoas, é que o Alexandre estaria há pelo menos 2 meses escolhendo as contas que ele pagaria. Então, as contas que seriam da Ana Hickman, ele não pagou. Sim. Então, estão querendo bloquear, a justiça está querendo bloquear alguns bens, alguns bancos estão entrando com esse processo, bloqueando os bens do casal para que essas dívidas fossem pagas. E talvez isso tivesse motivado ela, quando ela soube também, a questioná-lo. Por que você está deixando? Por que chegamos nessa dívida se eu desconheço dessa dívida? Exatamente. Porque 14 milhões são 14 reais, né? São mais de 46 processos envolvendo essas dívidas que somam essa quantia, de acordo com o jornalista Léo Dias. E o que a gente pode dizer aqui também é que a gente teve acesso a uma informação que, com base justamente nessa sua fala, um apartamento no bairro de Perdizes, em São Paulo, em que é de propriedade dela. Ela, inclusive, tem
costume de frequentar algumas vezes, o condomínio não foi pago, se tornou um outro processo, ou seja, uma Nem dívida... condomínio? De condomínio. E dívida com banco, de empréstimos que foram contraídos. Então, assim, existem vários questionamentos em relação à gestão financeira da Ana. E até a interferência dele nas decisões de carreira dela em benefício próprio, tá? Porque é um outro problema. Agora, para eu entender, ele era o responsável de cuidar da parte administrativa financeira? Também. Ele das empresas. Sim, das empresas. Porque assim, sempre tem um que cuida da parte administrativa, finanças, e o outro que é o artista em si. Sim. Né? Não dá para você fazer as duas coisas. Então, ele era o responsável por isso. Era o responsável. Então, ele pode ter feito em nome da empresa, em nome do casal. Pode ter feito, não estou dizendo que fez. Alguns empréstimos sem que ela soubesse, algumas dívidas sem que ela soubesse. Ela não vai ficar checando todo mês, porque se você confia no marido, você não vai fazer isso. Ou a gente tem que separar, né? Separar as coisas e vamos fazer uma checagem geral das nossas contas. Eu acho isso saudável, sabia? Sim, não é você necessário. duvidar do outro. Sim. Mas a gente tem que saber da nossa vida financeira. Claro. Eu, por muito tempo, não soube da minha. E me arrependo por eu não ter acordado antes. Não estou dizendo de ex-marido nem nada, estou dizendo de eu mesma. A gente terceiriza, depois fala, mas eu faria diferente. Então, você tem que fazer isso. É chato, mas é importante. Então, talvez ela tenha questionado ele nesse sentido. Por que você fez essas dívidas se a gente tem dinheiro? Até porque ela foi dada como uma espécie de fiança, de garantia em alguns desses compromissos que foram firmados. Ela foi dada como garantia? A marca... Ela não é um bicho? Mas no sentido de como ela é uma marca importante e ela tem um nome, acaba dando credibilidade para alguns negócios. E aí, Mas foi citado isso? Foi citado, inclusive, porque é considerado dívida solidária. Então, no processo, que inclusive vai ter que ser apurado com um dos bancos que ela deve, acabou entrando essa questão dela Mas ter ela sido sabia citada disso? como garantia. Aí eu já não posso te garantir se ela sabia, e se ela sabia de todos também, porque são 46 processos, né? Olha, vou te falar uma coisa. Sabe o que eu ia te pedir? Eu queria que você investigasse. Amanhã é feriado, a gente vai estar ao vivo, tá? Que você desse uma investigada naquele assunto que a gente estava conversando, que você descobriu. Sim. Para ver se você tem mais informações, se é aquilo mesmo, né? Sério, né? Porque é uma história muito séria. E vou te falar uma coisa. Você diz que, por algumas atitudes dele até então, o Alexandre poderia ser preso. Sim. Se isso for verdade, aí o caldo engrossou de um jeito que não tem como... Reverter, né? Como reverter ou se explicar. Entendeu? Porque é uma coisa, se de fato for do jeito que está se apresentando, né? Alguns amigos, a gente está tentando mais detalhes. Sim, eu vou atrás. É realmente algo muito delicado. É muito delicado, muito triste, eu vou te falar uma coisa, e muito cruel ao mesmo tempo. Então, eu espero que não seja desse jeito, mas a gente vai saber já.